Olá, para você que está acessando o nosso canal, seja bem-vindo. Fique conosco até o final para descobrir aí as pérolas preciosas do texto que nós vamos ler e comentar. Dê o seu joinha, faça o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva e ajude-nos a propagar, a espalhar, né, essa palavra de sabedoria às pessoas. Nós vamos ler o texto em Marcos, capítulo 7, versículo 24 a 30, que fala sobre a mulher Ciro-fenícia. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus e ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Bem, o ministério de Jesus era primeiramente voltado para o seu povo, os judeus, o povo de Israel. Por isso, Jesus não tinha como prática, visitar os territórios gentílicos. Ele veio primeiramente para o povo judeu e depois a sua missão foi estendida aos gentios também. Mas então Jesus, até no início, ele ainda estava ali mais atento aos judeus. E é claro que antes da sua partida, ele deixou aí a grande comissão, o ide para os seus discípulos judeus, que fossem até os gentios, a todas as nações, a todos os povos, a todas as etnias, e os evangelizasse e discipulasse, batizasse também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme está lá em Mateus 28, 19 e 20. Jesus não podia ocultar-se por mais que tentasse. Jesus queria descansar, queria evitar os espiões enviados de Jerusalém, mas a necessidade das pessoas continuava a clamar e a sua fama o seguia por onde ele fosse. Ainda hoje é assim, e períodos de calamidade tornam ainda mais urgente sua presença e seus ensinamentos. Jesus não foi a Tiro em viagem missionária, ele foi descansar para estar a sós com os seus discípulos. Os espíritos malignos fazem uma pessoa parecer insana, louca. Só a libertação abole tais sintomas imediatamente. Diante de Jesus estava uma mulher estrangeira, portanto, além de tudo, era mulher, que não era valorizada na sociedade da época, e era gentia, ela não era uma mulher judia.
Sua filha estava endemoniada, o que mostra que ela não teve como resolver o problema da sua filha. Nenhum rabino teria dado a mínima atenção a ela, mas Jesus a ouviu. E isso mostra a universalidade do Evangelho de Cristo. É para todo aquele que crê. A insistência dessa mulher mostra o quanto amava sua filha. O amor é a virtude que deve nortear todas as nossas ações. Mas a mulher também tinha fé, porque confessou o Senhor Jesus como Senhor. Então ela confiou que ele tinha poder para realizar aquilo que ela tanto desejava. A mulher apresentou o problema de sua filha a Jesus. Esta é a aplicação central do texto. Todas as crianças precisam de Jesus, mas nem todos os pais a trazem para Jesus. E que terrível, né, ver que até pais cristãos não são tão insistentes ao apresentarem seus filhos a Cristo. Jesus precisa ser entronizado em nossos lares. Os pais devem ser exemplo de fé e obediência a Cristo. Pais, não negligenciem o desenvolvimento espiritual dos seus filhos. Jesus respeitou a iniciativa da mulher Ciro-fenícia porque ela demonstrou aí uma inteligência prática no plano para solucionar o problema de sua filha. Ela chamou Jesus de Senhores e apresentou a sua necessidade a ele. O crente verdadeiro é aquele que tem Jesus como seu Senhor. Jesus se compadece com as necessidades humanas. Sua compaixão envolve toda a humanidade. Jesus expeliu o demônio à distância, mesmo sem qualquer ordem direta ao demônio. Não há problema que Jesus não possa solucionar. A humanidade não tem tristeza que ele não possa curar. Para Jesus não há causas perdidas. Quando a mãe chegou em casa, encontrou sua filha recomposta em seu leito. A libertação geralmente acontece em meio à agonia do corpo humano e forte pressão sobre a mente, porque o espírito maligno não quer deixar o território que ele invadiu. Ele luta para permanecer no corpo da pessoa possuída e ainda pode ter muitos ali, como no caso do gadareno. O que nos traz paz é saber que a graça divina é suficiente para dar vitória aos que a buscam. A nós cabe buscar diligentemente desenvolver e exercer a fé autêntica, fazendo de tudo para que Jesus seja Senhor das nossas vidas. Quando o problema bate à sua porta, o que você deve fazer? Busque a Jesus. Como? Em oração, conte a ele o seu problema, peça sua ajuda, faça tudo quanto ele pedir a você. Creia em seu amor e poder. Procure também por pessoas fervorosas em Cristo e em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Peça oração, peça ajuda espiritual.
Há fardos que são pesados demais para carregarmos sozinhos. Aprenda a fazer a oração de batalha espiritual e mantenha o território reconquistado livre da influência de demônios. A pérola preciosa que temos aqui é: em certas ocasiões você deve perseverar em oração. Por quê? Porque há castas de demônios que só saem do corpo possuído mediante um período de jejum e batalha espiritual. Quanto maior a resistência, maior deve ser o preparo para a guerra espiritual. Ninguém deve ir à guerra despreparado, desarmado e sem conhecer as estratégias do inimigo. Portanto, seja prudente, inteligente e corajosa. Nunca vá à guerra espiritual sem o comandante em chefe, o Senhor Jesus Cristo. Prepare-se e entre em guerra espiritual para libertar os cativos do diabo. Nunca vá sozinho, mas leve companheiros do exército de Deus. Dependa do Espírito Santo para lhe revelar as estratégias da guerra. E vá em nome do Senhor Jesus Cristo. Revista-se com toda a armadura que Deus já lhe deu. Saiba que os anjos do Senhor também estarão ali acampados ao seu redor para te proteger, para te defender. Nós temos aí na guerra todo um planejamento, todo um cuidado a ser observado, mas o nome de Jesus está sobre todo nome. Não há demônio que possa resistir ao nome de Jesus. E o nome de Jesus foi concedido à sua igreja, que é seu corpo aqui na terra. Nós temos autoridade para expulsar demônios em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa se levantar como um guerreiro, uma guerreira. Não deixe o inimigo ocupar espaço na sua casa, na sua vida, na sua família. Onde você se deparar com um levante das trevas, você é empoderado pelo Espírito Santo para lutar e vencer. Em nome de Jesus. Amém.